Mais uma live aí do Instituto Corpo e Movimento, live número 17. Hoje vamos falar sobre treinamento de força e terceira idade, véspera de Natal. E eu mais uma vez junto com o professor Ricardo. Mais um tema um pouco polêmico, porém já nem tanto, muitas questões, entre aspas, resolvidas já na literatura. Olha o professor Ricardo aí entrando. Já vamos iniciar. Eu estou com o meu 3G, deixa eu conectar o meu Wi-Fi aqui. Fala, Ricardo. Fala, professor, tudo jóia? Fala, galera, boa tarde. Mais uma live para você. Mudei aí no meio do 3G para o Wi-Fi. Aí agora foi. Boa, boa. O que, Ricardo? Eu não entendi. Não, eu falei para ele, vamos para mais uma live aí, a live especial aí de Natal aí, vamos Véspera de Natal e tamo aí. falar sobre terceira idade, treinamento, tema muito importante aí, relevante. Muito bom. Pensando no futuro, pensando na geração que vai predominar lá na frente, pensando que essa, sem dúvidas, vai ser a terceira idade. O público, né? Das próximas gerações vai ser isso aí, pensando em atuação como profissional, né? O profissional tem que ter Porque o público tá aumentando, né? Tem que ter Esse essa público visão, tá aumentando. exatamente, tem que ter essa visão futurística aí, pensar lá na frente que é um público que provavelmente está aumentando e vai aumentar ainda mais. A tendência de aumentar muito a população idosa e com isso as pessoas precisam se especializar cada vez mais nesse é um nicho de mercado, né? Mas na verdade não é exatamente, não considero exatamente um nicho de mercado, é mais já é uma realidade. E assim, se a gente pensar que a todo momento, cada minuto que passa, a gente está um minuto mais velho, a gente já está no processo de envelhecimento, e tanto seja esse envelhecimento para um ponto no qual você está evoluindo em capacidade, ou para um ponto que você está diminuindo as suas capacidades, que é totalmente normal, pensando no processo de envelhecimento natural. O que a gente quer aqui é tentar fazer com que essas pessoas não diminuam essas capacidades de forma drástica, não caia de forma muito drástica para essas capacidades aí ao longo dos anos e elas conseguirem manter os níveis de qualidade de vida, níveis de saúde, níveis de capacidade de força, de potência, de velocidade para executar as tarefas diárias básicas e com qualidade de vida, sem sofrer com dor, sem sofrer com depressão, que o sedentarismo também está muito associado à depressão, e diversos outros fatores que a gente vai trazer aqui nessa live de véspera de Natal. Boa. Vamos só lembrar, galera, aí, pessoal, que tem sempre sobre links, sobre na live. Perfeito, ainda não falei nada, Ricardo, você entrou praticamente junto comigo. Boa. Pessoal, então vamos lá. Aquelas notificações básicas aqui de início. Essas lives estão praticamente todas salvas lá no nosso YouTube, Instituto Corpo em Movimento, tá? Só entrar lá no YouTube, Instituto Corpo em Movimento, que você vai poder rever praticamente todas as lives. Não tem todas lá, mas é praticamente todas. Já fizemos 17, essa é a 17ª. E tem muito conteúdo, praticamente 15, 16 horas de conteúdo. Cada live dura em torno de 1 hora aí, então é muito conteúdo gratuito que a gente está dando aqui para fazer com que tanto os profissionais de educação física quanto aquele cliente final se tenha um pouco mais de consciência em relação à atividade física e que a gente consiga passar melhor a nossa informação, o que a ciência vem trazendo de informação para nós a cada dia. A ciência vem se atualizando e mostrando os benefícios da atividade física. Estamos agora num período de pandemia e a gente vê
os enormes benefícios que a atividade física, o exercício físico direcionado pode trazer para uma pessoa e os níveis de prevenção, falando até em Covid, né? Que a gente já viu estudos científicos sendo publicados com a melhora da pessoa que contraiu o Covid, pessoas que praticaram atividade física e pessoas que não praticam atividade física. O nível de melhora das pessoas que praticam atividade física é muito maior do que o das pessoas que não praticam atividade física, pensando percentualmente ali nas pessoas que contraíram a doença. E a gente vê que a prática do exercício físico, a prática dos exercícios direcionados tem sido são fundamentais para combater tanto qualquer tipo de sedentarismo e diversas outras doenças que a gente já citou aqui em diversas outras lives, falando sobre hipertensão, diabetes, até mesmo depressão. A gente ainda não fez nenhuma sobre depressão, mas acho legal, é um tema bem bacana, porque hoje muita gente vive ansioso, depressivo, justamente por conta da pandemia, essa questão de não poder ficar saindo e tudo mais. Então a gente vê aí o nível de importância dos exercícios físicos na vida da pessoa. E hoje a gente vai falar sobre envelhecimento e sobre o treinamento de força relacionado à terceira idade. Pessoal, lembrando, nosso curso de levantamento de peso olímpico está com as inscrições abertas. Só clicar no link da nossa bio, você vai poder acessar esse curso. É um curso que tem 7 horas de conteúdo falando somente sobre levantamento de peso olímpico e como você poder adaptar o levantamento de peso para qualquer pessoa no seu processo de atendimento, pensando isso no personal, pensando isso no training grupo. Então você pode utilizar o levantamento de peso olímpico para uma ampla quantidade de população. Então tudo isso a gente passa no nosso curso, passo a passo, do zero ao avançado. E a gente tem também o canal no Telegram. No canal do Telegram a gente manda todos os estudos, artigos científicos que a gente usa, que a gente prepara para fazer essas lives, porque obviamente todas essas aulas são embasadas em estudos, embasadas em artigos científicos. Então, se você é profissional de educação física, fisioterapeuta, é só entrar no nosso canal, o link também está na nossa bio. Basta clicar no link e você já vai aparecer todos esses campos para você, tanto o YouTube, quanto o curso, quanto o Telegram. Dentro do Telegram você vai ter bastante informação gratuita e a gente está preparando umas coisas especiais aí para 2021 que com certeza vai trazer mais informação. O nosso objetivo é fazer com que a educação física seja cada vez mais vista como uma profissão de suma importância na qualidade de vida das pessoas. Então, para isso acontecer, nós, profissionais, precisamos estar cada vez mais preparados para estar diante de situações como alunos hipertensos, como alunos diabéticos. E para essa preparação vir, não tem jeito, precisamos estudar, precisamos estar sempre atualizados, precisamos buscar o melhor que existe para a gente poder ter cada vez mais valor de mercado. Esse é o início. Ricardo, você quer iniciar? Vamos iniciar aqui, vamos já entrar no tema, poder falar sobre passar essas informações importantes para eles com relação as alterações, né? Acho muito importante a gente falar sobre as alterações no organismo do indivíduo, seja essas alterações fisiológicas e, obviamente, que principalmente, não estou dizendo que tem uma a gente pensar em alterações biomecânicas, né? Obviamente que essas alterações biomecânicas, a gente vai ver mais à frente aqui, que elas acabam sendo geradas através de alterações fisiológicas, que aí vai envolver de outros fatores, que eu vou mencionar aqui na sequência. Mas, galera, a gente pensar em envelhecimento, o que vem na cabeça das pessoas os números, né? Eu tenho 50, eu tenho 40, eu tenho 30. Nós, o importante não é essa questão, pensar em números, é pensar no aspecto fisiológico, é pensar no envelhecimento fisiológico. Então, são dois pontos diferentes que a gente tem que frisar aqui de forma bem assim, acentuada, né? É aquela idade biológica e cronológica, né?
Exatamente. Ah, eu estou com 30, mas de repente eu posso estar com 30, mas fisiologicamente eu tenho 50. Então é isso que a gente quer mostrar, atrair os benefícios políticos através da prática de força. Aí você fala, ah, mas pô, lá, professor, então eu vou fazer o treinamento que eu vou demorar mais para envelhecer, eu vou envelhecer menos. Não, cientificamente não tem nada disso comprovado. A gente sabe que o treinamento de força, o treinamento resistido, ele vai retardar uma série de processos. Não pode unir isso, sim, que é cientificamente comprovado. E até nesse processo de envelhecimento, a gente vai mencionar uma palavra que é muito falada na prosperidade, quando a gente for pensar em alteração estrutural e pensar no célula muscular, é uma palavra que, com certeza, muitos conhecem, mas é uma das principais alterações que geram outras alterações que acabam sendo até que meio que drásticas, pensando em biomecânica e até na rotina da vida diária dessas pessoas idosas. Mas beleza, falamos aí sobre a diferença, né? Então, a gente tem que pensar em números. Para nós profissionais, é pensar, né, como que o organismo desse indivíduo se encontra. Ah, de repente você vai perceber um treino para um indivíduo que é idoso, né? Digamos que ele tenha 50, 60 anos, 55, 70, não importa a porcentagem. A gente sabe quanto que os números para se enquadrar como idoso, né? Entre 60, 70 anos e 80 anos para cima. Mas esse indivíduo se encontra como um indivíduo idoso, a gente tem que levar em consideração isso. Como que ele se encontra fisiologicamente? No momento da prescrição, não se equivocar no momento da prescrição. Eu trouxe uma referência muito legal do American College, que vai falar mais para frente, quando for falar sobre o quanto eu vou prescrever de treino para esse indivíduo. Qual é a intensidade melhor para esse indivíduo poder praticar o treinamento de força? São pontos importantes. E avaliar essa questão ao pensar também que, partindo do princípio que esse indivíduo, de repente, chegou à terceira idade, ele nunca teve o contato com a prática do treinamento de força. Às vezes, muitas vezes, essas pessoas passam no decorrer em toda a vida sempre naquela, vou começar, ser os benefícios, eu vou começar, e acaba começando só lá, né, na terceira fase, a gente pensando na terceira idade. É muito A hora que ele importante. está mais relativamente tranquilo, né, de vida, porque ele já trabalhou, já passou aquela correria do dia a dia, e a hora que ele realmente põe o pé no chão e fala, opa, agora eu estou relativamente estável financeiramente, agora eu vou, ou me aposentei, agora que eu vou começar a cuidar da minha saúde. Geralmente é isso que acontece, né? A pessoa trabalha a vida inteira, obviamente que hoje já mudou muito, hoje o pessoal já busca cada vez mais cedo a academia pensando já nesse envelhecimento, mas a gente ainda vê muita gente que busca a academia justamente por isso, porque agora já trabalhou a vida inteira e agora está buscando cuidar da saúde, o que na verdade deveria ser o oposto, já devia buscar cuidar da saúde lá no início para chegar ali na terceira idade com uma gordurinha a mais para poder queimar, né? Entre aspas, é aquela poupança que a gente até citou na outra aula. Eu ia mencionar isso justamente agora, foi que você mencionou, né? É aquela poupança, que é justamente isso, aquilo que você vai armazenando os benefícios colhidos através da prática, para esse indivíduo poder usufruir disso lá na terceira idade. Então, a gente pensar nessa questão alteração fisiológica, envelhecimento fisiológico, né, e diferente de envelhecimento, a gente pensar em números, não tem relação, a gente pensar assim, então, as pessoas pensam justamente, primeiramente, no número, a gente tem que pensar na parte fisiológica. E temos que pensar no envelhecimento fisiológico, alguns aspectos que vai influenciar esse envelhecimento fisiológico. E a gente já mencionou alguns desses fatores, que é aquela sequência que a gente já tinha mencionado, o sedentarismo, a obesidade, o diabetes, a hipertensão, uma série de outras alterações que vão alterar de forma negativa o organismo desse indivíduo e pensando em alterações fisiológicas. E também pensando em aspectos fisiológicos, pensando nessas alterações, duas dessas principais, né, dessas todas, duas principais são aspectos filogenéticos, né, e ontogenéticos, que vai estudar aí, estuda o corpo desse indivíduo no decorrer de toda a vida, e a evolução dele até ele chegar a um determinado ponto e depois esse regresso, quais são as alterações. Então, esses são dois aspectos que são muito estudados
pela ciência hoje em dia. E aí a gente pode perguntar, mas por que eu envelheço? Por que você envelhece, professor? Às vezes as pessoas se perguntam, né, por que eu envelheço? Eu envelheço porque tem que envelhecer, mas não é bem assim que funciona, galera. A gente tem que pensar que tem uma explicação científica para o envelhecimento. A gente vem viajar um pouquinho, entrar lá dentro do corpo, né, lá no organismo do indivíduo, e pensar que lá na estrutura do DNA desse indivíduo, nós temos uma região que se chama telômero. O que acontece? Acontece ali, no decorrer da vida, uma diminuição dessa estrutura. E qual é a principal função dessa estrutura? A principal função dessa estrutura é a proliferação de novas células. E se você tem uma alteração nesse telômero e uma diminuição desse telômero no decorrer da vida, automaticamente começa a ocorrer erros nessa proliferação de novas células, nessa formação de novas células. Então peraí, células, exatamente, você tem uma alteração genética, a gente pensa no DNA, na estrutura do DNA, que você tem um encurtamento, tem que pensar, galera, que no decorrer da vida, você tem um desgaste desse telômero. E conforme ele vai se desgastando, vamos pensar assim, a alteração vamos colocar uma situação hipotética aqui, vai. A alteração a proliferação celular que teve há 15 minutos atrás vai ser igual a que vai ter daqui uma hora? Não. Um exemplo, claro que não é esse o período, é só para vocês poderem entender. Então, essa é uma das explicações científicas que justifica o envelhecimento. Aí, com essa diminuição do telômero e essa alteração nessa proliferação celular e, consequentemente, o surgimento de erros, né? Células com erros, esse aí justamente explica o porquê desse indivíduo envelhecendo, né? Essas alterações que vão levando o indivíduo a chegar lá, a envelhecer, aí a ter essas alterações em estruturas, porque se você tem uma alteração numa estrutura, numa parte do DNA que vai alterar automaticamente todo o organismo desse indivíduo, aí você tem que pensar que não é, mas é só aquela pontinha e só a célula, não, galera. A célula, a gente tem que pensar em célula, e estrutura, e corpo, e organismo, todos os sistemas. Então, se você tem uma alteração comprometendo essa proliferação celular, então você tem uma alteração em todos os sistemas. A gente sempre fala muito de sistemas aqui, sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema... Tudo em conjunto, né? Nada funciona de forma isolada. Exatamente, tudo funciona de forma integrada. Então, você alterou ali a qualidade na qual essa forma é formada, e começa a surgir erros, automaticamente os sistemas começarão a ser comprometidos. Mas isso é do dia para a noite? Não, é no decorrer da vida. A gente observa, e a gente até vê que a gente pensar um dado, a gente fazer uma ligação com isso, com a expectativa de vida. A gente vê que a expectativa de vida hoje das pessoas, né, de pensar no idoso, é muito maior do que lá atrás. Por quê? Sim. A ciência, século XXI, tecnologias, descobriu, já tem um remédio, já tem a cura, então a perspectiva de vida está muito maior. Então a gente vê essas alterações, elas vão gerar assim um comprometimento muito maior, pensando ali em sistemas, e todo aparelho locomotor, de uma forma geral, a gente pensando na rotina de vida desse indivíduo, lá no final da vida. Que nem cai naquele vídeo que a gente postou, professor, recentemente, falando sobre os 10 últimos anos da vida, últimos anos da vida, que quer viver, né? Aquele vídeo, ele frisa muito isso. Então, essas alterações, né, elas vão correndo em virtude dessa alteração que eu mencionei aqui, mencionei da questão genética, no decorrer da vida. Às vezes é imperceptível você vai vendo essa alteração, quando você vai ver, alterou, tem um sistema que está comprometido. Então, assim, é gradativo. Então, por isso, e a gente pensar, como que vai reverter? Por isso que eu falei lá no começo, fazer o treinamento de força, não vou ficar mais velho, não vou demorar para envelhecer. Não, você retarda algumas coisas e você previne. Por isso que a gente fala o treinamento de força como uma intervenção não medicamentosa. E a gente vai falar aqui sobre benefício, a gente fala, mas é só o benefício na fase adolescente, fase adulta? Não, a gente vai falar sobre os benefícios lá na terceira idade, a gente pensando em resposta ao treinamento de força, às vezes o indivíduo pode pensar, né? Mas eu sou mais jovem, eu tenho uma resposta melhor ao treinamento de força. Aí você vai ver que, quando você está lá na terceira idade, pensando em treinamento de força, a estrutura da fibra muscular desse indivíduo idoso responde muito melhor ao treinamento de força do que comparando aí um indivíduo com 30, 40, 50 anos. É um estudo muito bacana que fala isso daí.
Ricardo, interessante que você falou sobre a expectativa de vida. Eu estava lendo um livro aí recentemente, chama Sapiens, é um livro bem conhecido, e ele conta a história da humanidade. E ele estava falando que o interessante, um dado muito, muito interessante. Esse livro, ele cita que, sim, hoje em dia temos uma expectativa de vida muito maior do que antigamente, lá os nossos antepassados que tinham que caçar para sobreviver, mas as pessoas que dos nossos antepassados lá, os homens das cavernas e tal, eles precisavam se movimentar muito para buscar a sua comida, ou seja, o nível de movimentação dele é infinitamente maior do que hoje em dia. E por que que eles morriam? A maioria deles morriam por conta de doenças simples que hoje em dia a gente resolve com remédio. Mas aqueles que não contraíam uma doença tinham uma vida longa, tão longa quanto as que temos hoje em dia, de 80, 100 anos. Ou seja, na média, eles têm com certeza uma expectativa de vida muito menor do que a nossa. Por quê? A criança lá com 3 anos contraiu uma doença simples, uma pequena gripe, e infelizmente não tinha um remédio para tratar, ela morria. E hoje em dia isso não acontece. Por isso que a expectativa de vida nossa hoje em dia, da média, acaba sendo muito maior do que antigamente. Mas um dos pontos positivos que eles tinham era o quanto de movimentação que eles faziam ao longo do dia. E isso é um ponto importantíssimo para a gente já começar a entrar nessa aula falando sobre o treinamento. A importância de se movimentar, a importância de não ficar parado, a importância do treinamento de forma consistente, a importância do treinamento de forma orientada. Hoje em dia a gente tem na ciência uma série de estudos falando sobre as vantagens do treinamento. Então, eu acho que é uma alusão que a gente pode fazer que é fantástica. Eu tenho uns dados aqui muito interessantes, eu vou ler aqui, ó, uns dados que eu anotei de uma referência, de um artigo, depois eu mando tudo lá no canal do Telegram. Pessoal, após os 30 anos, a gente tem até os 30, a gente tem aproximadamente até os 30 a gente tem o pico ali nos ganhos de capacidade em geral, né, no nosso corpo. E a partir dos 30, a gente tem uma perda de 1% de força ao ano, até os 60 anos. Após os 60 anos, a gente tem uma perda de 15% por década, entre 60 e 70 anos. Após os 70 anos, a gente tem uma perda de até 30% na força. Ou seja, é um valor muito, muito alto. E a gente pensa, pô, 30% na força, o que que isso representa na minha qualidade de atividade diária? Você pensa que se você hoje sobe 2 lances de escada, e muita gente já fica cansada ao subir 2 lances de escada, se você perde 30% da sua força, o quão cansado você vai chegar lá no final desses 2 lances de escada? A gente pode pensar, putz, eu subi a escada, meu coração ficou ofegante. Mas, pessoal, não é o aeróbio que está ruim, é a sua força. Você perdeu capacidade de produzir essa força, de gerar essa força para subir esses degraus. Ou seja, o que acontece? Quem que vai ser exigido? O cardiovascular, a parte cardiovascular. Então, muitas atividades diárias, a maioria das atividades diárias, são atividades que envolvem força. E a gente continua focando, mandando pessoas para fazer caminhada, que não vai ter os benefícios que a gente tem no trabalho de força. Pessoal, já é comprovado, caminhada não tem a osteogênese. Na caminhada, o impacto é muito baixo. Precisamos ter uma sobrecarga para ter uma osteogênese. O que é osteogênese? É aquela fabricação do nosso tecido ósseo. Aumento da massa óssea. Na caminhada, o impacto da caminhada é muito baixo. Pensando em osteogênese, em fabricar esse nosso tecido ósseo, deixar ele mais rígido, mais forte, para aguentar essa sobrecarga do dia a dia, essa simples sobrecarga do dia a dia. Então, o trabalho de força se torna fundamental para qualquer indivíduo. Não conheço nenhuma pessoa que não possa fazer trabalho de força. Boa, É professor. isso, Ricardo.
Muito bacana. Esses dados que você encontrou aí, em relação, eu também encontrei os dados no estudo que eu avaliei com relação a essa perda da força após os 80 anos. É um absurdo a gente pensar em você ter esse indivíduo ter uma redução de 30% na capacidade deles de empregar a força. E pensar isso na vida diária. Porque está na rotina da vida diária desse indivíduo, você é completamente limitado. A gente pode pensar 30% é muita coisa. É muita coisa. É muito legal a gente falar aqui, a gente entrar naquela palavrinha que eu falei, né? Vou entrar nesse aspecto aqui agora. A gente tem que pensar, eu falei sobre o envelhecimento fisiológico, eu falei sobre aquela questão das doenças crônico-degenerativas, alterando essa parte fisiológica. A gente tem que pensar também em fatores hormonais, fatores nutricionais, fatores imunológicos desse indivíduo que se encontra esse indivíduo que se encontra na terceira idade, né? Claro que mas galera, a gente não está aqui o adolescente, não. A adolescente pode ser que seja mais jovem. A gente está colocando aqui na situação de idoso. A gente falou sobre o fator hormonal, a gente tem um decréscimo muito grande em secreção hormonal, em produção de hormônio pensando na terceira idade. Aí, automaticamente, você tem o quê? Alteração nutricional, alteração do metabolismo e tem alteração do sistema imunológico. Então, assim, são 4, 5 fatores aí que vai alterar uma questão muito importante, que é a gente pensar lá em célula muscular. Pensa que você tem alteração no fator nutricional. Esse indivíduo ele é sedentário. Aí vamos pensar em estrutura da célula muscular. Galera, esse indivíduo, a gente pensar a longo prazo, ele vai ter uma diminuição de unidades motoras, uma baixa muito grande. E aí vai desenvolver o quê? Uma diminuição ainda maior de massa magra e vai desenvolver um quadro de sarcopenia, galera. Sarcopenia na terceira idade. Essa palavra ela é muito falada e tem muitos estudos que falam sobre a eficiência. A gente está martelando aqui na eficiência da prática do treinamento de força, na regressão, diminuir o avanço desse quadro de sarcopenia. Vai parar, vai cessar? Não, galera. É um processo. E não tem como você parar esse processo. Tem como você diminuir a velocidade na qual ele vai progredir. Então, é exatamente isso que o professor Rodrigo disse. Perfeito. Algumas atividades onde você não tem um impacto mecânico, pensando em densidade ósseo-mineral, é onde você não tem a contração profunda provinda lá do treinamento de força. Tem muito que pensar no momento da prescrição, você abrir os horizontes no momento da prescrição e se perguntar se de fato o que você está prescrevendo realmente vai funcionar para aquele aluno. É muito comum a gente ouvir o que, professor? Vai para hidro. Estamos condenando a hidro? Não estamos condenando a hidro. Galera, dentro da piscina, tem impacto mecânico dentro da piscina? Pensando em densidade ósseo-mineral? Não tem impacto dentro da piscina. Então, a gente está frisando o treinamento de força porque é os benefícios vindo do treinamento de força que vai alterar aí de forma assim gritante, pensando em alteração fisiológica, em todos esses fatores, pensando em fator hormonal, pensado durante a prática do treinamento de força, pensar ali, hormônio do crescimento, GH, testosterona, uma série de insulina, uma série de outros hormônios, ali nem tem como mencionar todos aqui, a gente pensar aí essa alteração hormonal melhorando o metabolismo desse indivíduo, a gente vai falar sobre os benefícios. Mas pensa, você teve essa alteração negativa no organismo desse indivíduo pensando nessa atitude e gerou esse processo de sarcopenia. Então é um ponto assim, a gente até fiz um adendo para essa questão da atividade física, porque é muito comum a gente ver isso. E professor, quando que você já não ouviu, e eu também já ouvi isso, pega o pezinho menor. A gente até colocou, né, o cotonete. Sim. Pega o pezinho de 2 quilos para o idoso. Galera, como que você vai colocar? Não existe essa possibilidade de você diminuir a intensidade. Vou até entrar nessa questão dos estudos aqui. Os estudos é comprovado cientificamente que o treinamento com 50%, 60%, 70% da intensidade para o indivíduo idoso é mais eficiente do que você trabalhar com intensidades reduzidas. Cargas leves. Uhum. Não ainda você trabalhar com carga leve. Quando eu mencionei lá, mas como assim, o indivíduo idoso, ele tem uma resposta melhor ao treinamento de força? Sim, ele tem uma resposta melhor ao treinamento de força, mas não é o treinamento de força de baixa intensidade.
moderada a alta intensidade, não é pezinho para o idoso. Ah, mas como assim? Eu vou matar o idoso, vou colocar um peso 10, 15 quilos para ele. Galera, tem toda uma avaliação que tem que ser feita. A gente fala sobre avaliação funcional. A gente fala sobre vários aspectos no momento da Por prescrição. isso que a gente sempre fala que o treinamento é individual, né? Exatamente. Você vai avaliar os aspectos biomecânicos, vai ver se esse indivíduo tem condição de realizar esse movimento com esse peso que você está determinando. E aí sim você selecionar o peso ideal para aquele indivíduo. Por isso que o treinamento tem que ser 100% individualizado. Ricardo, você entrou num ponto interessante, cara, que é um ponto do impacto. Muita gente, muitas vezes... Quer concluir? Conclui aí, depois eu falo. Vou concluir essa questão aqui, a gente falar, então, galera, você tem esses 5 fatores aí que vão decorrer, é claro que esse processo de sarcopenia ele é a longo prazo, mas fatores como, mas fator nutricional, é claro que vai interferir, a gente tem que pensar ali e a gente, outro estudo muito bacana dessa alteração, né, do apetite de pensar que o indivíduo no decorrer da vida, ele tem uma diminuição, ele está mais propenso a se alimentar de forma incorreta. A gente pensando no fator nutricional e ligando isso ao treinamento, a gente sabe que quanto mais equilibrado ali é a alimentação desse indivíduo, melhores serão os resultados ali adquiridos através da prática do treinamento. A gente sabe que o fator nutricional é extremamente importante. Então, galera, a gente aí essa cascata ela vai recair justamente essa alteração que é a sarcopenia. Tem muitos estudos que falam sobre treinamento de força. Lembrando, vamos só utilizar aqui, professor, nós não estamos condenando outras atividades. Não estamos falando que o indivíduo ele vai até a academia e tem que fazer só o treinamento de força. Ele tem que pensar que você tem um repertório vasto ali, mas você tem que pensar em ciência. Pensando em necessidade, né? Pensando em necessidade. Em eficiência e pensar na transferência para o dia a dia. Esse idoso ele só passa 1 hora dentro da academia ali com acompanhamentos profissionais e tudo mais. Mas as outras 23 horas. Por isso que é importante a gente pensar em eficiência. Não confunda você pensar em eficiência do treinamento, qual treinamento é mais eficiente, e pensar em, tipo, ele vai para a academia questão de lazer, convívio social. Primeiramente, o objetivo. Tem que pensar em quanto você vai melhorar a condição de vida do indivíduo. Então, você tem que ser certeiro, objetivo, sucinto no momento da prescrição. Ponto importante. Boa, Ricardo, perfeito, cara. E você falou sobre o impacto, e se a gente pensar que muita gente condena o impacto, né? Não pode ter impacto, não pode ter impacto. E se eu fizer esteira, tem impacto. Pessoal, se a gente quiser viver sem impacto, a gente tem que morar na Lua. Porque você não tem a ação da gravidade, né? E tem um estudo, eu não sei se eu vou passar o valor exato, tá? Exatamente, mas tem um estudo que mostra, porque eu não lembro aqui de cabeça, mas eu tenho quase certeza que é isso. O estudo ele avaliou os astronautas passando um período de 1 ano sem a gravidade, ou seja, estavam lá na Lua. E aí, após esse período de 1 ano, sem essa ação da gravidade, sem esse impacto que a gente recebe no dia a dia aqui no nosso ambiente terrestre, esses indivíduos perdem em torno de 30% da massa óssea. Ou seja, pessoal, para a gente produzir massa óssea, para a gente produzir massa muscular, para a gente ter massa muscular para suportar esse peso que a gente recebe diariamente ali da ação da gravidade para as atividades diárias, a gente precisa necessariamente ter impacto. Então, esse impacto, obviamente que a gente não vai mandar ninguém saltar de um prédio. O impacto deve ser totalmente dosado e controlado pelo profissional que está ali prescrevendo o treinamento. E também você não vai começar o treinamento com uma pessoa idosa mandando ela saltar em cima de uma caixa, que a gente vê que acontece. Sem padrão de movimento nenhum, sem força nenhuma, a pessoa vai fazer uma aula, a aula é uma aula coletiva, que tem vários exercícios já pré-selecionados, e todo mundo vai fazer esses mesmos exercícios. Ou seja, isso é totalmente falho. Se você não conseguir adaptar esses exercícios para cada pessoa,
vai se tornar um programa de treinamento falho que vai passar o limite de tolerância dessa pessoa. O que a gente tem que ver? Impacto é bom? Impacto é bom, desde que esteja dentro do limite de tolerância daquela pessoa individualmente. Por isso, a gente foca aqui mais uma vez, o programa de treinamento é individual. O programa de treinamento não pode ser muito coletivo, porque senão você acaba perdendo o controle, perdendo a linha de treinamento. A gente tem que conseguir, ao máximo possível, a gente sabe que é difícil dosar isso numa aula coletiva, por exemplo. A aula coletiva muitas vezes é motivante, mas a gente tem que ter essa capacidade, essa maleabilidade de variar um exercício ou outro para conseguir fazer com que essas pessoas saiam dali daquele treino melhor do que elas saíram. E não com dor, e não com lesão, e não com sobrecarga excessiva, que é o que acontece. A gente vê muita gente com aquela famosa canelite, isso extravasando um pouquinho o treinamento agora da terceira idade para pessoas que correm, só mudando um pouquinho o foco, mas acho que vale a pena reforçar. A canelite nada mais é que uma sobrecarga excessiva ali naquela região, onde você está usando muito aquela estrutura. O que está acontecendo? Você está correndo demais. As pessoas pensam que, ok, eu estou com uma dor na canela, o que eu vou fazer? Fortalecer. Eu vou lá e jogo sobrecarga em cima daquela região que já está danificada. Não é assim, pessoal. A gente tem que dosar intensidade com quantidade. Então, acho que essa é a melhor analogia que a gente pode passar pensando em programa de treinamento, se a gente pensar num todo. A melhor opção é dosar quantidade e a intensidade. Boa. Cardo, Um ponto muito legal. Mais uns 10 minutos aí. A gente entrar nessa questão a gente falou sobre esse processo de sarcopenia, né? Tem muita informação, tem muita coisa, não dá para falar Tem tudo. muita coisa. Para tentar falar o máximo aqui. Uma alteração, a gente pensando nesse decréscimo, nessa diminuição da massa, de massa muscular, capacidade de produzir força. O primeiro, que é a capacidade de produzir potência, que a gente já mencionou isso em outras lives. A gente tem que pensar ali, pensando em alterações fisiológicas, que isso vai implicar de forma direta aí na rotina diária desse indivíduo idoso. Galera, as pessoas que se encontram na terceira idade têm uma alteração assim, muito relevante, assim a gente pode dizer, no sistema vestibular. Né? A gente pensando em sistema somatosensorial, vamos pensar assim. Então, o que é isso? É muito comum a gente ver que o idoso ele pode estar caminhando e do nada ele desequilibrar e cair. Às vezes só de ventou mais forte ele desequilibrou e caiu. Porque justamente devido a essa alteração vestibular e essa alteração somatosensorial. Isso, galera, implica de forma direta em como esse idoso, olha para você ver como que altera completamente. A gente pensa em sistema nervoso central, a gente fala muito de sistema nervoso central, pensar um indivíduo adulto, pensar um indivíduo idoso, e como ele vai perceber esse estímulo externo, quanto tempo ele vai levar para poder passar essa mensagem, para aí depois ele ter a tomada de decisão. É muito mais demorado essa tríade ali, né? A gente pensar em ação e reação, é muito mais demorado. Para nós, por exemplo, a gente colocar ali, que a gente pensar somático, pensar, pegar um isqueiro e colocar no braço. A gente colocar, a gente vai tirar muito rápido. O idoso, devido justamente a essa alteração sensorial, ele perde muita capacidade dos sentidos. Então aumenta muito a gente pensar em diminuição de massa magra, diminuição de força, diminuição de potência, implica em quê? Galera, em quedas. O professor Rodrigo ele menciona em uma das palestras aí, a gente até apresentou no hospital, eu gosto muito de fazer essa palestra, justamente em hospital, essa palestra, sobre o índice, né? O número de quedas em pessoas que se encontram ali na terceira idade, em virtude justamente dessa diminuição, esse decréscimo de massa magra, diminuição de força e potência. Então, você parar para pensar que você tem a soma, olha. Você tem a alteração fisiológica, isso partindo do núcleo, partindo lá na parte central, alterando de forma direta ali
a parte externa, que é a rotina da vida diária desse indivíduo. Então, essa é uma explicação, a gente pensar em sistema vestibular e somatosensorial, que perde muito, você tem uma diminuição muito grande, porque essa comunicação entre neurônio, pensando no indivíduo idoso, é diminuída de forma drástica. E Muito por que bom, Ricardo. fazer força? A gente falou de justamente por que fazer força. Galera, qual é a adaptação? As primeiras adaptações, pensando no treinamento de força, você que vai começar a treinar agora, eu vou começar a treinar agora, que pensa logo em estética, não, comunicação interior. Adaptação neural. Então, isso para o idoso é extremamente importante. Se a gente pensar que a gente, no simples gesto de caminhar, numa marcha, numa simples marcha, quando a gente a gente está chegando com o calcanhar no chão, os nossos membros inferiores, um conjunto de músculos, antes de chegar a apoiar o pé no chão, já manda essa informação para o nosso sistema nervoso central. Fala, ó, você vai receber uma carga. O que o sistema nervoso central faz? Ele devolve essa informação falando para um conjunto de músculos se ativarem. Reflexo, glúteo. Né? Reflexo. Exatamente. Glúteo aciona. Quadríceps aciona. Você vai receber uma sobrecarga agora. Agora, como você falou, se a gente perde essa capacidade de mandar essa informação para o sistema nervoso central e devolver essa informação para os músculos principais que precisam atuar ali naquele momento, o que acontece? Como você falou, o índice de quedas em idosos no Brasil é de 30% por ano. Ou seja, é um número muito alto. E isso acontece muitas vezes pela falha nesse sistema de comunicação. Na falha da gente mandar essa informação para o sistema nervoso central e devolver essa informação como forma de ação muscular. E uma ação coordenada. A gente fala muito aqui sobre treinamento integrado, sobre treinamento multiarticular. Quando a gente está trabalhando de forma isolada, obviamente que a gente não só condena os exercícios isolados, mas quando a gente sempre prioriza muito os exercícios multiarticulares. Quando a gente está falando em exercício multiarticular, é muito similar aos movimentos que a gente usa no dia a dia. Por quê? Se você está apoiando esse pé no chão, você precisa de um conjunto de músculos sendo acionados. No exercício isolado, você tem apenas uma articulação sendo trabalhada. E nesse movimento diário, nosso movimento do dia a dia, você tem um conjunto sendo acionado. Você não tem uma única articulação em movimento naquele momento. Ou seja, para o sistema nervoso se organizar e mandar essas informações corretas, a gente precisa treinar de forma multiarticular, com os exercícios, entre aspas, que a gente chama de complexos. Complexos, mas se ensinados de forma eficiente, pode ajudar muito essas pessoas. Exercícios básicos, falando aqui de agachamento. Óbvio que você não vai pegar um idoso, vai botar uma barra nas costas dele e vai mandar ele agachar com peso. Um simples sentar e levantar. Um simples movimento de sentar e levantar com um halter de 5 quilos. E aí sim, você falou em potência. A gente começando a trabalhar bastante potência. Quando a gente fala em potência, não é só a gente usar arranco, arremesso, saltos. O próprio gesto que você está trabalhando. Dei o exemplo, sentar e levantar de um banco com 5 quilos. Se essa pessoa senta e levanta do banco uma velocidade X, você está estimulando a força e está estimulando um pouco a potência. Mas se essa pessoa senta e levanta do banco com uma velocidade maior, com o mesmo peso que ela utilizou, consequentemente, ela aumentou a força dela. Por quê? Porque força é igual a massa que você está usando vezes a aceleração. Ou seja, se eu aumento a aceleração, consequentemente eu aumento a força. Se eu aumento a velocidade que eu estou executando esse movimento, consequentemente eu aumento a força. Ou seja, são duas variáveis importantes. A massa, que é o peso que você está utilizando, e a aceleração. Se eu com 5 quilos faço esse movimento a tantos metros por segundo, com esses mesmos 5 quilos, se aumentar a velocidade, consequentemente eu aumentei a minha força. Aumentei a força desse idoso, aumentei a capacidade dele de produzir potência. Ou seja, eu tenho uma forma eficiente de trabalhar potência, com exercício simples e básico que muita gente consegue fazer, a maioria consegue fazer, e
não vejo por que não trabalhar. Boa, Acho que é isso, exatamente. Ricardo. Falando em treinamento, Eu se acho que nem você tem quiser como, concluir alguma coisa, manda bala. nem tem como a gente mencionar tudo aqui, só uma dúvida que eu vou fazer para a gente poder finalizar e fechar essa live de Natal aqui. Essa é a live sobre desvios posturais, onde a gente mencionou a questão de estrutura e função. Galera, para pensar. Se esse indivíduo tem essa alteração somatosensorial, essa alteração no sistema vestibular, onde vai gerar mais desequilíbrio, só de bater um vento, ele já desequilibra e cai. Galera, vamos pensar em estrutura e função e pensar em terceira idade, onde você já tem um regresso de tudo, pode-se dizer dessa forma. Esse indivíduo ele tem uma alteração em uma estrutura, ele tem uma fratura de fêmur, por exemplo, que os índices apontam que é gigantesco o número de fraturas em fêmur, pensando em pessoas idosas, né, justamente o número de quebras. Em outros estudos, em outras áreas, a gente vai até mencionar um pouquinho sobre isso daí, mas a gente pensar depois o quão difícil vai se tornar para você reabilitar essa pessoa, para você reinserir o treinamento de força na rotina da vida diária dessa pessoa, então vai complicar muito. Então é aí que está a importância de justamente cair naquele ponto, a poupança, de orientar as pessoas para que Perfeito. elas venham a praticar atividade física, independente de fator estético, independente disso, sim, em envelhecimento fisiológico, você retardar esse processo e você diminuir, né, e fazer com que não surja ou demore mais para surgir alterações fisiológicas negativas em virtude do envelhecimento, com os benefícios colhidos através da prática do treinamento de força. Galera, tem muita coisa, não dá para falar aqui, tem resumos de 3, 4 páginas. A gente vai fazer uma outra live para poder falar sobre, se aprofundar um pouquinho mais, professor, na parte do Sim, treinamento. Não deu tempo da sim. gente falar. A gente pode até fazer uma live sobre treinamento de força na terceira idade. A gente entrou aqui mais em aspectos fisiológicos. A gente não chegou a falar Fisiológicos do envelhecimento, é. do treinamento de forma aprofundada. Eu acho que no mais é isso daí. Acho que essa Muito live bom, Ricardo. a gente passou bastante Então, informação relevante. muito bom. Acho que é isso, Ricardo. Muito bom, bastante conteúdo. A gente vai deixar essa live aí salva no Instagram por alguns dias. Depois a gente sobe lá pro YouTube. Não esqueçam, se inscreva lá no canal no YouTube. Tem muito conteúdo já, tem muito vídeo sobre exercício físico, saúde, qualidade de vida, tudo baseado na ciência, tudo baseado em artigos científicos, em livros, em tudo que você. E na prática, obviamente, que a prática é de fundamental importância, né? Não dá para ser só teórico e não tá na prática ali. Exatamente. Desejo desde já um ótimo Natal a todos. Dia 24 de dezembro estamos aqui com mais uma live número 17 do Instituto Corpo e Movimento. E com certeza teremos muitas lives aí. Nossa meta é 100 lives aí para o ano que vem. Boa. E, ó, vamos deixar bem claro aqui, nada desse negócio de cotonete para idoso. Foi o que a gente Não, colocou lá. É isso aí, muito galera. bom. Valeu, um abração. Fechando o ano com essa live, véspera de Natal, espero que vocês tenham gostado, bastante informação para todos vocês, e tem surpresas e tem novidades aí para o Instituto Corpo e Movimento para o ano que vem, para aumentar o nível da nossa categoria, para fazer com que todos, não só eu, professor Rodrigo, mas que todos os outros profissionais que já nos acompanham, que vão nos acompanhar no decorrer da nossa trajetória, sejam vistos de outra forma, sejam muito mais valorizados. Esse é um dos nossos principais objetivos. Feliz Natal a todos vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Um abração. Falou, professor. Valeu.